Èṣù bàràgbó mójúbà. Èṣù bàràgbó mójúbà o. Ọmọdé kò ní kèṣù bàràgbó ayé mójúbà ẹlẹ́gbàrà èṣù ọ̀nà. Èṣù bàràgbó mójúbà eléṣù. Èṣù bàràgbó mójúbà o. Ọmọdé kò ní kèṣù bàràgbó ayé mójúbà ẹlẹ́gbàrà èṣù ọ̀nà. A palavra axé é da terra Yorubá e significa energia vital ou assim seja. É uma palavra muito importante na vida baiana e veio ao Brasil com os africanos da Nigéria e Benin durante a escravidão. A Bahia, mais especialmente Salvador, é a cidade onde a população negra é maior fora da África. E então é consequência da herança negra que nós temos aqui. A população, ela atribuiu, ela absorveu a religiosidade. Então, é realmente a consequência lógica da grande demanda de negros, então escravos naquela época, que vieram para o Brasil e se concentraram na Bahia, em Salvador. A Bahia é o centro da cultura afro-brasileira, a qual sobreviveu às dificuldades da escravidão e influenciou os brasileiros no país inteiro, independentemente de sua raiz. Muita informação se perdeu durante a viagem dos africanos da África Oeste para a Bahia. Mas o que se manteve é notável e rico. Nos mercados pode-se encontrar produtos que vieram de africanos, exemplos sendo amuletos, proteções, objetos ritualísticos e as oferendas que usam-se nas religiões afro-brasileiras. Exu tiriri, ara bebê tiriri lona, 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 Exu tiriri. A religião foi muito importante para o bom estado e a unificação dos africanos que foram levados para o Brasil. O candomblé queto, que veio da terra Yorubá, que hoje pertence ao Benin, é visto como a religião afro-brasileira mais influente na Bahia. O candomblé queto é a religião das divindades Yorubás, os orixás, quem curam e protegem as pessoas através da adivinhação, o sacrifício e a possessão. Desde que chegaram os primeiros escravos no Brasil, durante o período de 1550 a 1600, vieram para cá 3 grandes etnias. A primeira foi os Bantu, que vieram da terra de Angola e cultuam Nkice, é o nome da divindade deles. A segunda foi os Euefon, que vieram do Benin, então chamada Romê, e eles cultuam Vodun. E a terceira, lá para 1800, foram os, talvez 1700, os Yorubá, vindos da Nigéria e cultuam orixá. A primeira etnia, os Bantu, deram origem ao candomblé Angola. A segunda, ao candomblé Jeje. E a terceira, ao candomblé Quetu. Os orixás são invocados através das cantigas, da bateria e da dança. Eles incorporam sacerdotes que se chamam babalorixás e ialorixás, e aos iniciados tomando os corpos deles e transmitindo o seu axé. Ori
os escravos eram proibidos de realizar as cerimônias religiosas de África, da origem deles. Então, eles arrumaram uma forma de fazer isto sem contrariar o senhor, o colonizador, que foi associando os orixás aos santos da Igreja Católica, então predominante. Eles não acreditam que havia uma realização, uma felicidade em ter conseguido essa transcender a imposição do colonizador. Não havia como sobreviver há 200, 300, 400 anos atrás sem o sincretismo. Candomblé é um nome genérico que se dá às religiões afro-brasileiras que se formaram no Brasil no século XIX. Claro que no Brasil houve muitas adaptações e muitos sincretismos, e essa religião do Candomblé é conhecida hoje como uma religião de origem baiana. Exu é o primeiro orixá que recebe as oferendas. Ele é o orixá que abre o caminho para poder ter contato com os orixás. Ele foi identificado como o diabo cristão porque ele tem um caráter de um brincalhão e é uma divindade fálica, ligada à reprodução. Pode-se dizer que Exu tem um aspecto que os cristãos veem como diabólico, mas ele é orixá que permite a comunicação entre os humanos e os outros orixás, no nosso mundo Aie e Orum, onde habitam os orixás e os nossos ancestrais. Exu é a divindade do ontem, do hoje e do amanhã. Isso também se mistura. Exu não se data, Exu não se dá tempo. Exu é o começo, o meio e o fim. Exu é a divindade da respiração, a divindade do viver e do morrer. Exu não é o bem, Exu não é o mal. Exu está presente em qualquer canto, em qualquer lugar. Basta nós respirarmos, nós estaremos pensando e vivendo Exu. Todas as casas de candomblé, todas as casas de culto ao orixá, e tem por obrigação de ter alguns Exus assentados dentro de uma casa de candomblé. Alguns podem ser divulgados, outros não. E esse Exu que tem aqui no quintal do terreiro é um Exu para proteger a comunidade, proteger os filhos da casa, proteger o ambiente onde a gente está transitando. As oferendas para Exu são dadas para que haja permissão de oferenda a outro orixá. Um exemplo é o Sanhe, orixá das plantas. O Sanhe também é apaziguado através do sacrifício, para que ele permita aos seguidores da religião cortarem as folhas necessárias para preparar um banho de ervas chamado omieru. O dum babaterolé, babaterolé, maleterolé. O dum babaterolé. O dum babaterolé, o dum babaterolé, babaterolé, maleterolé. O dum babaterolé, o dum babaterolé, o dum babaterolé. Babaterolé, maleterolé, o dum babaterolé.
Às vezes, o Omi-Ero pode causar a possessão do orixá no iniciado. A identificação cristã de Exu com o diabo é uma tradição preservada por muitos babalorixás e muitas ialorixás. Eles veem Exu como um orixá muito forte, que poderia causar problemas se montassem um iniciado. Por isso, não é comum no Brasil alguém ser iniciado a Exu. O mito diz que Exu, por ser um orixá mutante, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não poderia nem, pelo menos, ser considerado um orixá que tem que ser dono de cabeça. Se eu pensar como sacerdote, Exu para mim é a dinâmica, é o movimento. Eu creio que se esse orixá, Exu, for assentado, fixado na cabeça de uma pessoa, ele pode causar, entre aspas, esse dano, essa movimentação, esse desassossego, porque ele é o movimento. E é muito difícil apaziguar o movimento. O Exu, como a gente conhece no Brasil, no Candomblé, é uma entidade muito poderosa, é uma entidade que eu, depois de estar muitos anos no Candomblé, que eu vi incorporado, porque antes eu só sabia dele, havia visto algumas fotos do Pierre Verger de um Exu incorporado, um Exu no Candomblé, mas eu nunca tinha visto, entendeu? Então para mim era um pouco mítico a figura do Exu. Inclusive eu achava, na minha imaginação, que era uma dança extremamente masculina e achava que era, pelo que as pessoas falavam, que era muito difícil ser incorporado, que dava muito trabalho para o médium, enfim, que ninguém queria ser incorporado por Exu, enfim. E é uma figura muito temida, né? O padê é a cerimônia que inicia qualquer tipo de ritual dentro do candomblé. É feito da seguinte maneira: Exu é louvado através do canto e da dança, e é oferecido água, álcool e farinha de mandioca com azeite de dendê. Padê é o culto de apaziguamento a Exu e a algumas divindades, e principalmente aos ancestrais do terreiro onde ele ocorre. O padê, ele acontece sempre que há um sacrifício de um animal de 4 patas ou de uma grande cerimônia naquele terreiro. Exu Odaraô, Ninjé Ninjé Nipaô, Exu Odaraô, Uauô, Oloô Niodara, Odara Nineuô, Nidé Oxu, Exu Auô, Nifé, Auô, Fumbare Aláfia, Fumbare Orire, Fumbare Tete, Fumbare Fé, Fumbare Uô, Fumbare Gbibale. Então é feita a farofa de azeite de dendê, levada até o portão, uma das mulheres escolhidas para fazer isso, e jogar a farofa sobre a rua para que Exu tome conta da porteira, tome conta do portão, para que o agé
o inimigo, o negativo, o olho gordo, não ultrapasse da porta para dentro. E aí Exu fica calmo, tranquilo, gosta da oferenda e automaticamente o candomblé ocorre com a sintonia boa, com a espiritualidade arrumadinha. Outra tradição que vem do sincretismo de Exu com o diabo é o uso do tridente, o qual é usado por várias divindades de outras religiões. Exu é o orixá mensageiro. Ele pode ser, se for essencial, sincretizado com Hermes, com Mercúrio, como ele também é o orixá da sexualidade masculina. Ele pode ser sincretizado com Príapo, se quiserem. Mas ele não é o demônio católico. Ele não é o demônio cristão. Ele não é o demônio hebraico, nem o demônio islâmico. Não existe isso na nossa tradição. Exu é um orixá. As oferendas, que nós chamamos de ebó, são absolutamente estáticas. Quem movimenta a oferenda é Exu. Dá-se uma oferenda composta de alimentos, de animais, de frutas, seja do que for um orixá, e uma pequena parte dessa oferenda ou algumas moedas são colocadas ao orixá Exu. Exu Axu Momó quem é Odará, Elaró Exu Axu Momó quem é Odará Exu Aô, Exu Axu Momó quem é Odará, Elaró Exu Axu Momó quem é Odará Exu Aô, Exu Axu Momó quem é Odará, Elaró Exu Axu Momó quem é Odará Exu Aô, Exu Axu Momó quem é Odará, Elaró Exu Axu Momó quem é Odará Exu Aô, Exu Axu Momó quem é Odará, Elaró Exu Axu Momó quem é Odará Exu Aô. As representações que nós temos hoje aqui, principalmente as de Exu, a simbologia maior dele está ao falo, e para alguns que já não tem tanta informação de hoje, ele quer mais a representação, quer que coloque o falo, quer que coloque rabo, e alguns pedem para eu colocar os chifres, que faz o paralelo, o Exu simbolizando ele como fosse o Satanás. E para nós, mais velhos da religião, não pensa dessa forma. Sim, ele é um homem, mas o Deus da fertilidade e da prosperidade. Bem, o tridente e o chifre eu vejo como uma concepção cristã, vinda de um sincretismo com o diabo cristão. Na verdade, Exu é representado pelo falo, ereto sempre, que é a sua ligação com a fertilidade, com a continuidade da raça humana. Todo instrumental de Exu é fálico. Tudo. O ogó, principal instrumento de Exu, é como um pênis ereto. Os altares de Exu são pedras, mas também podem ser falos, feitos de pedra ou de argila.
A Umbanda é uma religião brasileira que surgiu em Niterói, Rio de Janeiro, no século XX. Zélio de Moraes foi possuído por uma entidade indígena chamada Caboclo de Sete Flechas, e essa entidade anunciou o nascimento de uma nova religião, onde os vários espíritos trabalhariam para a cura das pessoas. Na Umbanda, os orixás são cultuados através de hierarquias de espíritos. Os espíritos mais conhecidos são os caboclos, espíritos de indígenas que trabalham na linha de Oxóssi, orixá da caça, e os pretos velhos, espíritos de escravos africanos que trabalham na linha de Oxalá, orixá da criação. Na Umbanda, tem várias cantigas em português usadas para chamar os espíritos. Os espíritos possuem os médios dos templos e começam a trabalhar, curando as pessoas com problemas psicológicos e fisiológicos. Os espíritos usam as roupas que usavam quando estavam vivos. E as pessoas que vêm se curar lhes oferecem tabacos e bebidas para poder tomar passes, que são limpezas espirituais. Os espíritos desencarnam após terminar o trabalho com as pessoas. Umbanda é uma religião que nós denominamos espiritualista porque ela trabalha com a espiritualidade. É uma religião fundamentada no culto aos orixás, que tem muito sincretismo com os santos católicos devido a essa herança religiosa do nosso passado. E dentro desse contexto, ela se insere como um culto afro-brasileiro devido às suas raízes africanas. Os umbandistas acreditam que os orixás são equivalentes aos santos católicos e que os espíritos ajudam as pessoas a evoluir. Há uma distinção fundamental entre os espíritos da direita e da esquerda, por causa da crença católica. Crê-se que os espíritos da direita são mais evoluídos. Pode vir, Tiago.
Quando os espíritos da direita terminam o trabalho, é hora de invocar os da esquerda, que são os Exus e as Pombagiras. Os Exus se chamam assim porque são parecidos com Orixá Exu. Talvez a palavra Pombagira venha do nome de uma divindade das encruzilhadas que vem do Congo, chamado Pampugila. A Umbanda trabalha também com os orixás, mas os orixás são considerados figuras de proteção, figuras que estariam num plano mais elevado do panteão. Não é? Basicamente, essas religiões trabalham com espíritos de africanos ou escravos, espíritos de índios brasileiros, de indígenas, que formariam uma espécie de entidades que trabalhariam do lado do bem. Isso é chamado de a linha da direita, a linha do bem. E de outro lado você teria espíritos também de pessoas que já viveram nessa terra, mas que morreram, e que eram espíritos de pessoas que tinham uma vida social marginal. Poderiam ser bandidos, ladrões, prostitutas, cortesãs, não é? E que depois de mortos acabaram se incorporando, né? Sendo incorporados nessa religião e que trabalhariam para ajudar os humanos quando os assuntos são assuntos que estão muito ligados a esse mundo marginal. É daí que surge, portanto, esse Exu, chamado Exu da Umbanda, o Exu de Quimbanda, e o seu lado feminino, que são as Pombagiras. Há muitas pessoas que se iniciam no candomblé que vêm da Umbanda. As entidades da Umbanda continuam possuindo eles e é necessário dar-lhes oferendas, embora eles fazem parte de outra religião. Alguns escolhem praticar as duas por separado, outros escolhem fazer uma fusão.
no sul, no sudeste do Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, a religião afro-brasileira que primeiro se instituiu foi a Umbanda. Só depois, nos anos 60, a partir dos anos 60, é que o antigo candomblé da Bahia e de outros lugares chegou também, por exemplo, a São Paulo. Quando esse candomblé de orixá chega aqui, ele já encontra uma Umbanda muito constituída. E grande parte das pessoas que seguem o candomblé, que se introduzem e se iniciam no candomblé, já tem uma experiência passada, religiosa, de Umbanda. Então são antigos umbandistas que começam a se transformar em sacerdotes do candomblé. E evidentemente que eles levam junto uma grande parte da sua experiência anterior. E nesse passado religioso deles tem uma presença grande dos Exus e das Pombagiras. E quando eles se transformam em sacerdotes do candomblé, em elorixás, em mabalorixás, eles continuam cultuando também esse aspecto da Umbanda. Portanto, é uma mistura, é um ressincretismo, é a formação é uma outra religião que está em formação, na verdade. Né? Quer dizer, que é o encontro dessas religiões. A gente até chama pejorativamente, e eles mesmos chamam assim, de Umbanda-Omblé, né? Que dá a ideia dessa mistura, mas a maior parte dos terreiros do Rio e de São Paulo são terreiros hoje de Umbanda-Omblé. Exu e Pombagira, nessa concepção da Umbanda, é uma outra história, não tem nada a ver com o Exu que é cultuado no candomblé. No candomblé, eu diria, mais tradicional, né? Porque hoje já se percebe em alguns terreiros, e na maioria das vezes, nesses terreiros que eu estou falando, os pais ou mães de santo são vindos da Umbanda, e eles trazem consigo esses cultos, né? Então o Exu que tem o nome de Odara, ele pode ser também o Exu Tranca-Rua, depende da concepção. Num ritual de Pombagira que eu fui, a Pombagira conversava comigo, me perguntava, tá querendo uma mulher? Tá querendo uma mulher? Eu falei, não, tá tudo bem e tal. Não, porque se você quiser, aqui ó, toma essa guimba de cigarro, um pedacinho de cigarro que ela fumou, me deu assim, falou, olha, se você quiser, eu arrumo uma mulher para você. Você pega o cigarro, bota na boca assim, e você pede que eu vou conseguir uma mulher para você. Quer dizer, essa intimidade de um espírito com uma pessoa e essa forma promíscua é uma coisa muito contemporânea, muito cotidiana, né? Então é difícil a gente imaginar uma figura de orixá, que é uma figura tão de uma dimensão mítica tão grande, fazendo esses pequenos gestos assim do cotidiano. Então eu creio que são universos muito diferentes. Mas são espíritos que não evoluíram, que ainda bebe muita cachaça, que ainda fuma muito charuto, que ainda bebe sangue, rasga galinha no dente, e isso não é evolução espiritual. Mas eu não tenho passagem pela Umbanda. Eu fui iniciado muito jovem no candomblé e aprendi a cultuar os orixás, cultuar Exu com essa concepção. A festa do Seu Pimenta, por exemplo, que acontece há 20 e tantos anos, também tem essa diferença, porque o sacerdote da casa, que é o pai Marco de Odé, ele é iniciado no candomblé. Ele é feito de Oxóssi dentro da nação de Quetu. Mas como ele veio de uma história de Umbanda, Exu Pimenta já incorporava nele, antes dele ser iniciado dentro da nação de Quetu, o Exu Pimenta não consentiu ir embora, não quis abrir mão dele, que é o direito que o Exu tem, o Seu Pimenta tem de ter ficado com o filho. Então o que acontece? Quando começou a fazer as festas de Seu Pimenta, primeiro o sacerdote da casa, por obrigação, por devoção, por respeito à nação de Queto, você viu que ele canta Yorubá. Barabô e Mojubá, bem Exu. Barabô, agô, Mojubá.
Digo, eu, Rubens, tenho esse modo de pensar, que Umbanda é Umbanda, Candomblé é Candomblé. Agora, quando eu levo a Umbanda para dentro do Candomblé e trago o Candomblé para dentro do centro de Umbanda, eu estou misturando. E aí eu dou às pessoas que estão à minha volta um duplo fundamento. Não, na Umbanda você cultua o orixá assim, no Candomblé é assim. Na Umbanda você oferenda assim, no Candomblé é assim. Aí a pessoa fala, eu estou seguindo duas religiões, que confusão é essa? Por isso que eu digo, eu tenho muito respeito pelo Candomblé, é uma religião com os seus fundamentos, e por ter respeito ao Candomblé eu não faço a mistura, porque eu também tenho respeito pela minha religião, que é a Umbanda, e eu não quero vê-la misturada. People is not interested in getting to the root of things or tracing the metaphysical principles of the cult. They are interested in putting together what fits in their own mind. And because of this we find this richness of mixture. That the more rich the mixture is, the more traditional the people claim to be. It's again this uncritical acceptance of everything without any systematic thread based in sacred science. It's all the time what sounds right, what is eclectically good, or these kind of things. For me personally, I'm occupied with traditionalism, and I know at times I can appear like a purist. Não há motivo para se comparar com algo absolutamente errado de outras religiões, como é a visão demoníaca, o nosso orixá Exu. E a Pombagira, ela é só da Umbanda. Nós não temos uma visão feminina de Exu, e se tivéssemos, seria um orixá. Nunca um ancestral, porque no caso a Pombagira é uma pessoa que teve vida. Por que desse sincretismo? Quando os defensores, não é, do cristianismo, quando os pastores, os padres resolveram chegar na Nigéria em 1600, 1700, eles acharam que deveriam ver tudo que havia lá. Chegaram nas aldeias pequenas e viram um falo imenso, normalmente embaixo de um pé de baobá, uma enorme árvore. E viram aquele falo imenso. Ali as pessoas se prostravam quando saíam de viagem ou para trabalhar e punham oferendas. Ali se prostravam na volta em agradecimento e punham oferendas. Já acharam estranho um falo divinizado. Não viam o porquê daquela divinização. Quando assistiram talvez uma festa de orixá Exu e viram que a pessoa num transe de orixá, porque na nossa tradição é iniciática, e orixá dá transe de possessão sobre os iniciados. Nessa festa, nesse transe, provavelmente assistiram Exu Xirê, brincando com as pessoas. Xirê é xairê, fazer o que é gostoso, brincar. E a brincadeira de Exu, a dança de Exu, deveria ser talvez uma imitação de um ato sexual. Abraçar a mulher sem desrespeito algum, na brincadeira, sem tocar na mulher, sem nada, imitar as coisas. Por quê? Porque o ato sexual é bom, leva à continuação da espécie. Se horrorizaram. E quando viram bebida ligada a Exu, se horrorizaram mais ainda. Aquela imensa hipocrisia que movimentava há 3, 4 séculos atrás, todos esses missionários pelo mundo inteiro, desandando a vida das pessoas aonde eles se impunham e fazendo com que tudo fosse errado, a não ser a verdade deles, e afastando verdades ancestrais, centenárias, milenares, levou a isso. Levou a achar que Exu é o demônio, mas ele não é. Nós não temos o demônio na nossa religião. O que temos na nossa religião é orixá. E Exu é um orixá maravilhoso. Se hoje eu mexo a minha mão, é Exu que faz isso. Se eu falo, é Exu que faz isso. Porque o mundo, Iluayê, ilucidade aí é vida, Iluayê é o planeta Terra. O nosso mundo é estático. E a dinâmica, a velocidade, o movimento é Exu que nos dá. A eletricidade que move o mundo é o orixá Exu. Não há o porquê e nem como ele ser mostrado e dito como sendo algo maligno.
Brasil vieram poucos iorubás que conhecem a iniciação de Exu, a relação com Exu, a referência e a reverência a Exu. E no candomblé se conhece algumas qualidades de Exu, Elebara, Exu Odara, Exu Lanã, Exu Tiriri. E aí se faz reverências, obrigações, rituais dedicados a esses orixás. Mas isso não significa que o conhecimento sobre Exu se esgotou. Pelo contrário. Ainda tem muito que se aprender e ensinar sobre Exu. Portanto, eu acho que o que eu vejo, o que eu interpreto acerca sobre Exu é um equívoco que deve ser reparado muito rapidamente, pelo bem da cultura, pelo bem da religião, pelo bem da diáspora.